Estamos no ar, senhoras e senhores, com mais uma edição do nosso programa Sintonia, esse hub de rádios aqui do Rio Grande do Sul, que transmite sempre as informações que impactam e fazem a diferença na vida dos nossos ouvintes. Estamos ao vivo aqui para a Rádio Pampa FM 97.5, mandar um abraço lá para o nosso Alexandre Gadré, Paulo Sérgio Pinto. Aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, estamos com a Rádio Pampa FM 97.5. Também estamos lá em Livramento com a Rádio RCC, dos nossos amigos Antônio Badra e Kamal Badra, que retransmitem o nosso programa durante o final de semana. Rádio A Hora de Lajeado, para Lajeado e o Vale do Taquari. Rádio Acústica FM 97.7, para toda a metade sul, com o nosso amigo Fábio Renner, para Camaquã, Pelotas, Rio Grande. É sempre uma honra estar conversando com vocês e trazendo todas as informações, convidados especiais que a gente faz e traz por aqui. Nosso convidado de hoje é o superintendente aqui da região sul, respondendo por 3 estados do INSS, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Dr. Alberto Alegre, que hoje está em Porto Alegre. Já estivemos juntos também no nosso estúdio lá em Brasília, mas hoje está em Porto Alegre para atualizar justamente as boas notícias do INSS aqui no Rio Grande do Sul, com uma série de inaugurações importantes, retomada de inaugurações após a enchente que atingiu também o setor de previdência, o setor das agências do INSS, e a gente vê que esse trabalho está sendo feito de maneira muito profissional, muito rápida no Rio Grande do Sul após essas enchentes. Aqui para a nossa Rádio Pampa, RCC de Livramento, Rádio A Hora de Lajeado, Rádio Acústica. Alberto Alegre, seja bem-vindo. A gente aqui dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada rádio, cada emissora coloca num determinado horário o nosso programa. Superintendente do INSS, Alberto Alegre, seja bem-vindo. Então vamos saudar, né? Então a gente faz uma saudação geral a ti, Voltaire, né? A rádio e todos os seus ouvintes. Essa área de abrangência que você citou aqui, fantástico, né? E interessante que o INSS está presente em todas essas regiões, né? Exatamente. Então, poder falar para esse público e trazer as questões positivas do INSS. Sabe que é algo assim que a gente sempre comenta muito, e esses espaços são importantes. Infelizmente, quando a notícia é ruim, ela às vezes amplifica mais, né? E o INSS hoje ela representa para o país 67% dos municípios do país, eles recebem mais valores em benefício pago do que o próprio fundo de participação do município. Então, veja a abrangência que o INSS tem. Durante a pandemia ou durante as enchentes que nós tivemos agora, quem tinha uma pessoa com benefício, principalmente aposentadorias e pensões, ela foi extremamente importante para a saúde financeira das famílias, tá? Então, veja que... E isso porque o cidadão leva o INSS a sério. A gente sempre fala isso. O que é previdência? É prever, é prevenir, tá? Sentido filosófico, eu sempre digo, o INSS está na vida das pessoas do nascimento à morte. Poucos se dão conta disso. Hoje, certamente, quando tu nasceste, a tua mãe recebeu o salário maternidade para que ficasse contigo, cuidando de ti, né? Milhões de pessoas fazem isso. Depois, no longo da nossa vida, quando a gente está incapaz para o trabalho, quando a gente tem alguma situação, até reclusão, né, o INSS está presente. Até a aposentadoria. Depois da aposentadoria, o dia que tu partes, fica essa provisão, fica essa previdência para a manutenção da sua família, né? Porque ela não visa apenas o cidadão contribuinte, mas a proteção a toda a família. A gente pode discutir se paga pouco, se paga muito, mas ela paga. Há 100 anos que a Previdência paga em dia os seus benefícios. Qualquer um que está nos ouvindo agora, que é um beneficiário do INSS, se está marcado para o dia 5, para o 5º dia útil, pode ir lá no 5º dia útil, guerra que houver, o que acontecer no mundo, sempre foi pago. Então, a gente precisa enaltecer isso, né? Bom, a gente está conversando aqui com o Alberto Alegre, ele é superintendente do INSS
aqui na região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São quantas agências do INSS hoje no Rio Grande do Sul, Alberto? A gente tem 497 municípios, consegue abranger a totalidade do estado? 232 agências. 232 agências. Isso. E aí são polos, né? Então vamos pegar aqui quem estão nos ouvindo. Lajeado, né? Tem uma grande, então, que pega praticamente todo o Vale do Taquari. Nós temos lá, muito próximo, Pelotas, né? Que abrange toda aquela região muito, muito grande, mas nós temos agência em São Lourenço, nós temos agência em Tapes, nós temos agências... vamos pegar aqui em cima Taquara. Taquara atende ali Igrejinha, atende Três Coroas, aquela região mais próxima, né? E uma das novidades que nós temos, por exemplo, é a teleperícia. Ah, sim. Né? Então, veja que aqueles lugares onde a gente não tinha perito médico fisicamente, hoje nós temos uma modalidade de teleperícia onde o cidadão se dirige a uma agência do INSS e, através da tela, através do computador, através do escaneamento da sua documentação na agência, ele consegue realizar a sua perícia conversando com o médico. Né? Então, a tecnologia também está nos favorecendo. Obviamente que a gente tem algumas dificuldades com sistemas, muitas vezes. Nós estamos falando de milhões de pessoas acessando. O Brasil é um continente fabuloso. Né? Então, a nossa empresa de tecnologia é uma das que está trabalhando muito nessas atualizações para poder oferecer um trabalho melhor. Basicamente, hoje o segurado consegue fazer todos os serviços pelo Gov, sim, através do meu INSS, que está se aprimorando. Obviamente que a biometria ainda é uma dificuldade. Muita gente, principalmente mais idosos, ainda tem muita dificuldade, né? Isso, e é isso que a gente tem levado à direção central, mostrando, porque a gente que está aqui na ponta, com acesso aos gerentes das agências, aos chefes de agência, que é o rosto do INSS, hoje é uma agência do INSS. Ele nos passa essa dificuldade, que as pessoas que mais procuram o INSS são aquelas mais vulneráveis, ou seja, a terceira idade, ou aquelas pessoas que muitas vezes sequer têm dados móveis em seus telefones. Exatamente, né? Essa é uma dificuldade mesmo. Isso. E diante de muitas situações de vulnerabilidade também de golpe, o governo busca mecanismos de coibir isso. Sim. E para coibir isso, às vezes a gente também acaba dificultando mais a essas pessoas. Então, por isso que a gente tem algumas agências com autoatendimento, que é a pessoa se dirigindo, segurado até uma agência, como é o caso ali da Jerônimo Coelho, onde tem um espaço todo com estagiários que têm uma destreza tecnológica, né? E eles ajudam o segurado a baixar o aplicativo. Mas aí a gente esbarra... Suporte, né? Todo suporte. Mas aí a gente esbarra muitas vezes na falta, que foi o que aconteceu, né? Todo mundo viu a televisão, vamos dizer assim, a imprensa em geral mostrando as filas, mostrando essa dificuldade. Mas, amigos, eu digo para vocês, esse é o momento de transição. E o nosso governo está preocupado com isso. Nós não podíamos mais deixar as portas escancaradas para que o atravessador pudesse usurpar esses dados tecnológicos desse segurado. E aos poucos a gente está conseguindo, é um trabalho conjunto, não só do INSS, mas dos órgãos de controle. Então a gente hoje consegue, senhor segurado, segurada que está nos ouvindo, aos poucos a gente está conseguindo superar essa fase de transição da tecnologia, mas também reforçando as nossas agências no atendimento presencial, na orientação, na formatação dessas biometrias. E novidades vêm aí. Acredito, nossa direção central do INSS tem falado muito nessas novidades para facilitar um pouco mais o nosso segurado, os acessos do nosso segurado.
Você pode nos seguir no Instagram, aqui no Instagram da Rádio Pampa, FM 97.5, ou da Rádio Acústica, FM 97.7, para toda a metade sul do Rio Grande do Sul, na Rádio A Hora, no Vale do Taquari, RCC de Livramento, nosso amigo Antônio Badra, que retransmite lá o nosso programa durante o final de semana. E recentemente, Alberto Alegre, nosso superintendente do INSS, tivemos também inaugurações importantes aqui no Rio Grande do Sul de agências que sofreram muito com a enchente, que tiveram danos, né, prejuízos, mas que já estão totalmente revitalizadas, já estão novas, justamente para poder voltar a atender a população. Esse é um tema que emociona muito a gente, né? Ela ainda... Eu costumo dizer em todas essas reinaugurações que a gente tem feito, o caso lá de Lajeado, por exemplo, né, que nós fizemos uma permuta com a prefeitura, porque onde era o INSS era bem ao lado do hospital. O hospital precisava expandir, para ele expandir ele teria que utilizar o prédio do INSS. E através de uma permuta com a prefeitura constrói um prédio novo para o INSS e aquela parte então é entregue ao hospital. E esse prédio novo, no dia da sua inauguração em Lajeado, no dia que nós estávamos indo inaugurar, a Defesa Civil não permitiu que nós entrássemos, que foi aquele dia do início lá de maio, onde tudo começou. Sim, o começo das enchentes, né? E lá destruiu. É verdade, era bem no dia, né? No dia da inauguração. É verdade. No dia da ministro Lupe, à época, tinha vindo. Sequer pôde sair do aeroporto, teve que voltar imediatamente, não sabíamos nem se o aeroporto iria ficar aberto. E a partir dali foi uma luta. Nós, assim como muitas pessoas que perderam tudo, nós perdemos muito. São Sebastião do Caí, que ainda... Vim de lá agora há pouco. Sim. São Sebastião do Caí sofreu com a enchente de 2023. Sim. Aí nós fomos lá e começamos a recuperá-la. Quando estava quase pronta, a de 2024 terminou de destruí-la. Então agora nós locamos um outro espaço. E ainda no mês de abril, até o final do mês de abril, nós vamos estar devolvendo à comunidade de São Sebastião do Caí uma agência nova, apesar de locada, mas nós vamos abrir novamente a agência, que é uma das poucas. São Sebastião do Caí e São Leopoldo são as duas últimas agências que faltam, porque ontem nós reinauguramos Cachoeirinha, que tinha sofrido também muito com isso. E aí eu costumo dizer assim, todas essas que a gente vai fazer essas reinauguração, o ensinamento que me trouxe, né? Eu tinha colega que a gente perdeu o contato. Eu fiquei 2 semanas sem saber se meia dúzia de servidores nossos estavam vivos, se não estavam, como não estavam. Totalmente impossibilitado. Totalmente impossibilitado. Graças a Deus não tivemos nenhuma perda, não ser material. Mas em 2015 eu tive que fazer uma cirurgia onde eu tive que abrir o peito externo para colocar 6 pontes de safena. É mesmo? E eu olhava aquela cicatriz, né, com 47 anos, né, tão cedo assim, uma cirurgia tão forte quanto essa. Aqui na PUC, né, no hospital da PUC, que é os médicos fantásticos. Cada vez que eu olho essa cicatriz no meu peito, eu sempre penso assim, gente, é muito dolorido, eu sofri, mas curou. Ela me lembra que curou. Ela me lembra que pessoas lutaram para que eu tivesse. Então, o que eu digo a respeito disso hoje é que a enchente é uma cicatriz. Que nos diz o seguinte, aqui doeu, aqui machucou, mas aqui curou. E nós estamos curando. E é um trabalho de reconstrução muito forte que o governo federal está fazendo por aqui, né? Já são mais de 10 mil casas, né, na área de habitação, agências recuperadas, escolas reestruturadas, hospitais, postos de saúde. O Rio Grande conseguiu se reerguer, né, através desse grande trabalho aí do governo do presidente Lula. Acho que foi um grande acerto também a instalação do Ministério da Reconstrução, com o ministro Paulo Pimenta estando aqui, trazendo a estrutura, né, do governo federal para cá, né, Alberto Alegre. E isso é muito importante, né? Hoje, Alberto, quais são os principais desafios do INSS na tua visão? Certo, eu vou falar nisso, só quero, só para encerrar essa questão, né, das enchentes, da reconstrução, eu costumo dizer isso, assim, eu tenho toda uma gratidão, né, o deputado Paulo Pimenta, que foi o nosso grande secretário, hoje o Maneco Hansen, e eles têm trazido para nós, assim, muito conforto, e digo que o apoio deles nessas reconstruções foram fundamentais para o crescimento, né?
Então, nossa gratidão a eles, né? Como líderes, eu estou falando deles. Claro, sem dúvida. Veja que a gente não está falando partidariamente, a gente está falando de cidadãos que se voltaram, que se uniram para a reconstrução. E está aí, Cachoeirinha é uma realidade. Total. Está lá hoje. É verdade. Né? Ganhamos todos, né? Independente de que lado estejamos. Mas assim, o maior desafio do INSS é o sistema. É o sistema ainda. É o sistema. Eu te digo hoje que eu tenho, na região sul toda, 3.100 servidores. Quando nós não estávamos com tantos problemas sistêmicos, nós estávamos totalmente controlados no nosso tempo de espera. As pessoas que estão nos ouvindo agora vão dizer, mas como meu benefício está tanto tempo sem solução? Gente, existem duas situações. Existem algumas modalidades de benefícios que a gente precisa trabalhar melhor, como recursos e revisões, que de fato são mais demorados. Né? Mas aquele benefício, aposentadorias, pensões por morte, elas estão num ritmo muito bom. A perícia médica, diante de todos os desafios que elas tiveram, porque hoje o número é insuficiente de servidores, mas programas como a bonificação, como se fosse uma hora extra para o servidor, tem dado resultado e a gente tem conseguido fazer com que o servidor produza além daquilo que ele produz. E aí, muitas vezes as pessoas dizem, mas o servidor só... Não, ele tem que cumprir uma meta para poder ter acesso à bonificação. Se ele não cumpre essa meta, que não é fácil, né? Ele não chega lá. Né? Então, isso faz com que o servidor se aprimore mais, com que o servidor estude mais a respeito dos modelos de gestão, para que ele também possa bonificar, ter esse ganho extra. Os mundos são assim, o mundo capitalista é assim. Você, quanto mais trabalha, mais você ganha. E, no fim, ganha toda a sociedade. Né? Obviamente que nós temos que ter um cuidado técnico, não é analisar assim de qualquer forma. Né? Então, acho que esse é o grande desafio do INSS, é a retomada. Gente, não faz muito tempo que a pandemia terminou. Não faz. E a gente ainda está no modelo de reconstrução, né? de modelos de gestão, seja ele o home office, seja ele, mas tudo baseado na produtividade melhor, na qualidade do serviço apresentado. E esse desafio, a gente dia a dia tem a equipe que tem a SR Sul, é uma equipe técnica maravilhosa, não passa uma semana sem uma reunião, sem a gente atestar modelos, sem a gente ter que voltar atrás, porque o mais importante dos modelos não é, se ele não deu certo, tem que ter a humildade de retornar. Mas nada é tão desafiador quanto o sistema. Se a DataPrev conseguir estabelecer um padrão melhor da sua condição de um serviço sistêmico mais disponível, eu te garanto, a região sul do país voltará ao patamar dos 45 dias de análise. Isso é importantíssimo, né? A gente está conversando aqui com o Alberto Alegre, superintendente da região sul do INSS. Você está ouvindo o programa Sintonia aqui comigo, Voltaire Santos, pela Rádio Pampa FM 97.5 para Porto Alegre, região metropolitana, a Rádio Acústica FM 97.7 para Pelotas, Rio Grande, Camaquã, toda a metade sul, Rádio A Hora de Lajeado para Lajeado e todo o Vale do Taquari, RCC de Livramento para toda a região de Livramento, nosso amigo Badra, que retransmite por lá no final de semana. E estamos aqui com o nosso superintendente do INSS, Alberto Alegre, falando sobre os desafios para 2026 do INSS. A gente está num período, né, Alberto, de total mudança tecnológica em função da inteligência artificial, os novos desafios do mercado e uma sociedade que tem uma inversão da pirâmide. Hoje temos mais idosos do que crianças, né? Evoluiu a medicina, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e hoje se debate muito mais espaços de convivência para idosos do que creches, como a gente debatia antigamente. Como é que o INSS vê toda essa mudança na estrutura social do país, principalmente aqui do Brasil, mas de boa parte também da América do Sul, Alberto? Perfeito. Esse é um tema que eu gosto demais. A minha história profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo.
12 anos de idade, à época podia. Podia, né? E não fez mal, né? Não, bem pelo contrário. E casualmente eu trabalhei numa das casas geriátricas mais bonitas. São duas que eu admiro muito, que é o Asilo Padre Cacique. Sim, né? No Edivaldo Pereira, na frente do estádio Beira-Rio do Internacional. Isso. Né? E a SPAM, que foi Sim. onde a Sociedade Porto Alegrense auxilia os necessitados. Imagina com 12 anos eu trabalhando lá. Que aprendizado, né? Que aprendizado. Eu agradeço a Deus sempre por ter me dado essa oportunidade. Eu fiquei lá até os 17 anos. E saí de lá para ser estagiário na antiga Legião Brasileira de Assistência, a LBA. A LBA. Aqui, que se tiver algum colega nosso ouvindo da LBA, minha saudação, minha saudade. E então, com 18 para 19 anos, eu passo a ser servidor público federal. E foi o meu trabalho na SPAM, cortando grama primeiro, me interagindo nos mais diversos trabalhos internos lá. E aí depois eu cuidava da recreação. Foi o que me levou, né, a essa parte da gerontologia, do lazer, da recreação, voltados à terceira idade. Então, esse é o tema terceira idade é algo assim que me toca muito, sempre, né? E lá a gente, na LBA, constituiu muitos grupos de terceira idade, que eram os grupos de convivência, e desde jovem, muito cedo. E hoje, no INSS, a gente percebe que, há bem pouco tempo atrás, teve uma reforma lá por 91, com a Constituição de 88, depois nós tivemos alguma coisa em 94, mas a reforma da Previdência, do qual eu questiono como servidor público da Previdência, eu me dou esse direito de questionar algumas decisões da reforma da Previdência em 2019. Eu acho que ela castiga alguns dos nossos, de alguns benefícios, como o percentual da pensão por morte, como da aposentadoria por invalidez. Tem algumas coisas que são muito injustas com a sociedade. Mas, baseado nisso, ela foi necessária exatamente por causa disso que tu falaste. Essa inversão da pirâmide, né? Meu Deus do céu, pensa, não há como sustentar. E pensa bem, eu tenho 59 anos. Final do ano, eu vou entrar na terceira idade. Eu completo meus 60 anos. 60 anos, na época que eu comecei a trabalhar com 10, 12 anos, eram pessoas que já estavam aposentadas há 10, 15 anos. Nós tínhamos pessoas... Se aposentavam 45, 50 anos, né, de idade. Que coisa. O meu pai, funcionário concursado do Banco do Brasil, com 50 anos já tinha plano para aposentadoria. Depois foi fazer outras coisas, né? Então eu digo, essa é a evolução. Hoje nós vemos homens de 60 sendo em academias. Claro, sem dúvida. Né? Então, mudou, né? Então muda o perfil. Né? Agora, e esse é um trabalho muito interessante. Eu cheguei quando eu estava em Brasília, lá na época que você estava, a gente teve um trabalho interessante ali com o Ministério do Trabalho, falando sobre preparação para a aposentadoria, né? Sobre como usar melhor o seu tempo livre. E a gente nota que muitas pessoas que chegam à idade de aposentar hoje, ou que elas adquirem ali o tempo e a idade, elas optam por permanecer trabalhando, por permanecer ativo. Então, como é que está hoje o nosso mercado de trabalho para estas pessoas? Né? Como está? Eu acho que nós vimos esses dias, tem alguns filmes que eu gosto de indicar, entre ele que é o estagiário... O estagiário, sim, muito bom. Muito estagiário bom. sênior. Fantástico, ali mostra a capacidade, né? O quanto a maturidade humana ela ainda é importante, né? Mas a gente nota ainda que no Brasil nós temos grande dificuldade ainda para manter uma pessoa empregada com seus 58, 59, 60 anos. Embora elas carreguem uma experiência e uma sabedoria, né, muito grande que pode contribuir. Esses dias eu estava entrando em algumas redes aí de supermercado e eu tenho visto pessoas mais velhas trabalhando. Eu tenho percebido mais idosas também. E eu acho que está se descobrindo. Esse é um movimento que eu acho que a sociedade começa a perceber. Pessoas que se aposentam, mas daqui a um pouco tu vê numa feira. Ele está fazendo o que ele sempre quis fazer. Eu quis fazer arte, eu estou fazendo arte e estou comercializando a minha arte na madeira ou né? Então, essa idade contributiva ela aumentou também.
É um outro perfil, né? É um outro perfil. Então, o INSS cada vez mais, aliás, se eu não me engano, em 2033 ou 2030, pelos nossos cálculos, a aposentadoria por tempo de contribuição já não vai mais existir. Ela só vai existir por idade, por causa da transição da reforma da Previdência. Então, assim, não vejam, sociedade, isso como tirar direitos. Eu acho que essa parte, né, assim, do aumento da idade ali, ela significa... Agora, claro, a gente precisa ter uma saúde que acompanhe, né, um sistema de saúde que acompanhe, um sistema de ofertas de emprego que acompanhe qualidade no trabalho. É complexo, mas eu acho que conforme a evolução vai chegando, a gente vai percebendo que nós todos evoluímos fisicamente e intelectualmente também. E aí se muda o mercado de trabalho, né? Imagina, né, Alberto Alegre, que até pouco tempo atrás, nossos planos de aposentadorias colocavam aposentados com 45 anos, né? Não tem caixa que suporte. Metade da idade, né? Imagina psicologicamente, essa pessoa ela vai ter que se reinventar, né? Fazer outra faculdade, se inserir no mercado de trabalho. A gente vê pela geração de agora. Por exemplo, tu vê uma geração agora que eles não se apegam muito a carreira, né? Na minha época era assim, termina o 2º grau, faz um curso de datilografia e tu tá feito na vida. Vai trabalhar na rede bancária ou faz um concurso público ou segue carreira militar. Quer dizer, aquelas carreiras sólidas, né? Concretas. O sonho do pai e da mãe, né? Era o sonho do pai e da mãe, o sonho de todo sogro e de toda sogra, né? Que a filha casasse com alguém nesse perfil. A tal estabilidade que tanto se procurava, né? Hoje, eu vejo a juventude que entra no INSS, se ela viu que ela não se adaptou, ela presta outro concurso, ela sai e vida que segue. Sem nenhum tipo de apego, né? Nenhum. Tem as suas particularidades e tem a sua parte boa, a sua parte que não. Porque, assim, veja, eu estou com 40 anos de função pública. A minha identidade, a minha identificação com o INSS é muito forte. Você é concursado do INSS, né? Lá na LBA. Na LBA. E da ainda, LBA, né? Foi progredindo. Exato, né? Com a extinção da LBA, eu vim para o INSS. Mas essa é que é o nosso também, assim, de como será esse perfil. E aí entra a IA. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito de passar, que eu falo muito sobre os novos tempos. Tu pega algumas falas de Elon Musk, tu pega algumas falas de alguns filmes, de alguns desenhos, como Wall-E, né, que é da Pixar, se eu não me engano. Wall-E mostra uma sociedade do futuro onde a IA faz tudo e o cidadão não tem. Numa das falas do Elon Musk, ele fala que a IA vai evoluir tanto que o cidadão não vai precisar mais se desgastar tanto com o trabalho, porque vai haver fartura. E o grande desafio será o significado das pessoas. Essa parte conceitual ela é muito forte, né? É muito forte. Porque as pessoas vão procurar quais serão suas razões de viver, né? Exato. No momento que tem tudo, né? Você observa, Voltaire, quando tu chega nos supermercados, eu lembro que eu vi que haviam colocado num mercado grande meia dúzia de autoatendimento. De passar as compras. Isso. Eu voltei nele esses dias, ele tem 25 estações e diminuiu a física. Significa que o emprego ali diminuiu. Né? E não adianta querer dizer, não, essas pessoas estão na tecnologia da elaboração, que não é assim. Socialmente a gente sabe que não é assim, né? Então, passa isso para a Previdência. Como nós vamos manter uma Previdência? Né? Se ela depende da contribuição do trabalhador brasileiro. Então, os desafios que nós temos para o futuro, e não é um futuro distante, não é um futuro distante. Não é. Não, rapidez. É muito, muito... Já é uma realidade. Então, a gente precisa entender, e isso já vem se discutindo, eu acho que há vários cientistas políticos, tecnológicos, como a gente, sociólogos, antropólogos, que estão debatendo muito sobre isso. E eu me interesso por esses assuntos, porque a Previdência, veja, como a gente acabou de falar, são 100 anos de Previdência.
101, 102 agora. Sim, da história da Previdência. Como será essa previdência do mundo artificial, né? Como será essa? Nós já estamos utilizando, praticamente hoje o INSS está todo dentro do celular, de um celular. Tudo aquilo que a gente tinha antes, que eram 40 mil servidores, hoje nós temos 18. De 40 mil para 18 ao longo dos anos. Né? Né? A mudança, ela está rápida demais, ela não está, nós estamos acompanhando. Então, todas essas reflexões, elas precisam ser feitas por vocês da comunicação, que vão percebendo, mas uma coisa é certa. A gente viu nesses dias que o sistema não estava bem no mês de final de janeiro e fevereiro, como aumentou o fluxo de pessoas presencialmente nas agências, porque elas ainda sentem falta de que alguém... Sem dúvida. Por um lado, eu fiz a seguinte reflexão: o INSS é tão importante, ele passa uma credibilidade que o segurado procura a agência. Ele evita de procurar um terceirizado na rua, um atravessador. Ele vai na casa da Previdência, que é a agência do INSS. Pela credibilidade. Pela credibilidade e por isso. Porque as pessoas, elas têm necessidade ainda de olhar. Tirar as dúvidas. Alberto Alegre, vou pedir para você dar tchau para os ouvintes da Rádio Pampa FM 97.5. Ali são 30 minutos, a gente segue um pouco mais as demais emissoras. Então manda um abraço aí para os ouvintes que nos acompanham aqui em Porto Alegre, no Litoral Rádio Norte, Rádio também Pampa. na região metropolitana, no FM 97.5. Esse nosso programa roda sábado e domingo pela manhã ali na Rádio Pampa. Que bacana. Rádio Vou Pampa. te mandar o link para te acordar tomando um mate lá para te ouvir. Vamos nos ouvir, sim. E a Rádio Pampa, a Voltaire, falando especialmente para a Rádio Pampa, mas para todos que utilizam, eu ainda tenho um rádio na minha cabeceira. Que legal. Eu acredito demais. A gente falou tanto em tecnologia. De fato, as redes sociais foram importantíssimas, mas nada supera a rádio e a televisão. Nada. Porque há uma credibilidade, há um nome a zelar. A Rede Pampa existe há quantos anos? Com certeza. Existe uma marca a zelar, o compromisso com a verdade. E isso eu sinto falta nas redes sociais. Então, parabéns à Rádio Pampa. Foi muito bom estar participando desse programa, onde vocês fazem parte desse rol, né, aqui de trabalho do nosso amigo Voltaire. Alberto Alegre, superintendente do INSS, e eu, Voltaire Santos, vou dando tchau aqui para os ouvintes da Rádio Pampa. Alberto Alegre, superintendente do INSS, estamos agora aqui com a nossa Rádio RCC de Livramento, mandar um abraço aos nossos amigos Antônio Badra e Kamal Badra, Rádio A Hora de Lajeado, também a Rádio Acústica FM 97.7, lá para Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Tapes, Cristal, São Jerônimo. Estivemos em São Jerônimo, né? Meu amigo Julião. Nosso prefeito Julião, que com certeza faz um grande trabalho. Nosso prefeito, que está como presidente também da Associação dos Municípios da área carbonífera ali do estado, e está buscando dar um novo tom para a cidade. Estamos conversando aqui com o Alberto Alegre sobre os desafios do INSS, né? O atendimento das agências, a tecnologia, a prestação de serviço, as reinaugurações após a enchente. Qual é o balanço e o balanço político do INSS, Alegre? Como é que você faz aí nos fechamentos da CPMI, do uso de lá, uso de cá? Como é que você faz esse balanço, tendo essa parceria também com o deputado federal Paulo Pimenta, que conseguiu, né, fazer esse diálogo de forma aprofundada também com os servidores e com a própria sociedade brasileira, né? A CPMI, eu sempre digo assim, as CPMIs em geral, quando foge do controle, né, acabam criando sempre uma CPMI para tentar estabelecer as verdades. Eu, como servidor de carreira, mas um ser político, porque nós todos somos, com certeza. Não tenha dúvida. E a gente assim observa muitas vezes assim situações que não precisavam trazer porque não é apenas um pano de fundo, né? Assim, não tem uma notoriedade que deveria. O deputado Paulo Pimenta é sempre muito feliz nas colocações, porque ele sempre nas suas palavras, ele mostra exatamente
o quão importante é o INSS e o quão importante é a sigla. As pessoas não me conhecem por Alberto Alegre, eles me chamam de Alegre do INSS. O meu colega lá de Caxias virou é o Cristiano do INSS. Aqui, os meus colegas que estão aqui é o Marco do INSS, a Estela do INSS, no prédio onde a gente mora, na rua, quando a gente chega, olha lá o Alegre do INSS. Então, assim, primeiro, quem se intitulou aquele cidadão, que eu não vou repetir o nome, do INSS, não é, ele nunca foi do INSS. Aquele apelido, aquele nunca foi do INSS. Então, não podiam ter dado esse apelido né, para ele. Então, essa conjuntura, o INSS sofreu demais. Veja que eu saio com um veículo oficial, né, sempre com a representatividade, e ali na porta do carro está escrito INSS Governo Federal. Claro. Né? Eu não tiro essa placa, para que as pessoas identifiquem. A gente ouviu muita coisa. Imagina, são 3 estados, eu uso pouco avião, eu gosto de ir porque eu vou parando nas agências. Então, imagina eu sair de Florianópolis, que é onde é a sede da superintendência, né, para Uruguaiana, quantas cidades eu atravesso, né, para chegar até lá. E a gente para em restaurante para almoçar. Então, imagina que tudo isso que aconteceu, as pessoas não olham com desconfiança. E a gente ouve coisas que magoam. E a gente se dedica à casa. Eu sou um servidor, como a maioria dos servidores do INSS, que a gente, de um jeito ou de outro, sempre fez acontecer. Quem vai resolver, eu digo, embora a gente tenha muitos líderes dentro do INSS, transitórios, que são aqueles que são escolhidos, né? Nós servidores permanecemos e fica conosco essa carga de reconstrução. E eu vejo que o INSS está saindo muito fortalecido. Está saindo muito fortalecido, porque estamos provando de que aquilo que é nosso, aquilo que é responsabilidade nossa, nós estamos fazendo o melhor possível, dentro do quadro que nós temos, dentro que os servidores são extremamente valorosos por isso. E se nós tivermos ferramentas de gestão e sistema, fica tranquilo, o servidor dá conta do recado. Sim. Né? E dependendo do líder que tiver à frente, melhor ainda. Né? Então, eu espero que a gente tenha mais 100 anos pela frente. Aí estamos construindo um INSS para isso. Veja que tem coisas que a sociedade, por exemplo, não sabe. Nós somos se nós fôssemos dizer assim, somos as maiores imobiliárias do país. De tanto prédio que o INSS tem. Impressionante, né? Como tem terreno e prédios do INSS, né? E nós estamos numa política no Sul, foi iniciativa nossa aqui do Sul, né? Então, a gente está trabalhando com permuta, com compartilhamento, oferecendo às prefeituras a compra direta, porque para órgãos públicos a gente pode vender diretamente. Né? As permutas, fechamos uma licitação em Porto Alegre, na região metropolitana, fantástica, onde um lugar extremamente valorizado teve uma empresa vencedora após o certame, e nós vamos ter agências novas em permuta. Esse retorno para a população é muito bom. Então, veja a população, o quanto a gente, assim, o INSS é muito além do benefício. Né? Então, isso tem sido a garantia do segurado especial, que é o trabalhador rural, do pescador, né, com benefícios previdenciários, que são análises diferenciadas com relação a isso. Então, veja que, assim, politicamente eu digo, o INSS é uma força muito, muito grande. São muitos terrenos, né? Dá para fazer venda direta para órgãos públicos, também pode daqui a pouco fazer dação em pagamento em outros órgãos estratégicos, e é uma política interessante porque devolve para a sociedade muitas vezes agências mais modernas e que podem devolver para a sociedade um INSS cada vez mais moderno, um INSS cada vez mais próximo da população. A gente estava falando, né, Alberto, sobre a questão da inversão da pirâmide, né, da gente ter hoje mais idosos do que jovens, e a gente tem também uma mudança no perfil do trabalhador, né? A gente tem hoje o que se chama dos empreendedores, que não necessariamente
prolongam uma carreira no mesmo local, né? Que mudam para lá. Como é que você enxerga isso através da visão do INSS, desse novo perfil geracional, esse perfil dessa geração? O que mais sempre nos preocupa é a questão da contribuição. O que não pode, especialmente a juventude, porque isso aconteceu com a gente no passado. Eu não me preocupava com contribuição previdenciária, eu nem sabia o que era isso. Né? E hoje a gente tem uma informalidade cada vez maior. Por isso o governo federal havia criado o MEI, né? Os microempreendedores individuais. Então, hoje tu tem essa mudança de perfil. Hoje tu vê qualquer profissional montando a sua carteira de MEI para que ele possa ser um prestador de serviço. E na maioria das vezes ele deixa de recolher. Ou mesmo como contribuinte individual. E quando ele faz isso, ele enfraquece a previdência e vai sim ter um momento que ele vai precisar do INSS. E quando ele procurar o INSS, ele não vai estar filiado, ele não vai estar contribuindo. E isso vai causar um prejuízo para a sua família, para ele, e vai enfraquecer uma previdência. Ah, mas só um pouquinho, tu vê o INSS, porque... Amigos, repito, eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda contra as previdências privadas, sigam a vida. Ninguém tem 100 anos. Ninguém tem 100 anos, garantindo renda. De novo eu digo, a gente pode discutir se paga pouco, se paga muito, mas é indiscutível a sua importância. Então, esse novo perfil, especialmente do jovem, onde ele é mais um prestador de serviço, onde o home office é uma coisa muito, muito comum. Não sei se tu tens percebido, Voltaire, o que eu recebo no Instagram de jovens com motorhome vivendo no mundo, sentado, eles param e trabalham o home. Trabalham um pouquinho, conectam o Wi-Fi e adaptam suas entregas, suas metas e partem para o mundo. Isso, e é incrível. De pessoas morando em outras partes do mundo, tendo a experiência, né? Antes a gente tinha... A cultura do trabalhador eram as férias, né? Então, naquele período, o trabalhador fazia a sua viagem. Hoje, não, né? A gente está vivendo uma outra era, né? Uma outra geração. E aí né? eu me pergunto, alguns deles eu consigo o nome completo, eu vou lá e pesquiso e vejo que não está contribuindo. Eles trabalham, mas não Sem contribuição formal. Isso é ruim. Então, a minha fala agora aqui dessa preocupação, desse desafio que você fala, é de transmitir ao nosso ouvinte, contribua mesmo que seja sobre o mínimo. Claro. Mesmo que seja sobre o mínimo. É a tua garantia. Né? Não é a garantia para o governo. Tu não está pagando para um governo, para uma CIT, tu está pagando para ti, para a tua família. Fundo, é um fundo de segurança para depois você poder usufruir. Claro, e aí depois... porque nunca se invalida isso, mesmo que tu cresça, que tu vá para outro lugar. Ah, mas agora eu passei num concurso, eu sou regime próprio, mas todo o regime geral de previdência tu leva para o regime próprio. Claro, sem dúvida. Né? Tu não perdes ele nunca. Né? Veja que nós temos até acordos internacionais. Nós temos acordo com a Espanha, com Portugal, com Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia. Né? Então, é isso. Esse tempo atrás, assim, como exemplo, eu confesso muito isso com o Príncipe Jajá, o Jair, que multicampeão pelo Internacional. Gente boa pra caramba. Cidadão fantástico, uma figura humana assim. Tá morando em Canoas ele? Não. Tá ali na Zona Sul, em Porto Alegre. Tá na Zona Sul, na capital lá perto gaúcha. do Tinga ele mora, se eu não me engano. E eu reúno seguido os jogadores da época deles. Gente, aquela turma... foi a que menos se preocupou com contribuição. Eram uns contratos ridículos. Já não era muito dinheiro, nem se compara o padrão financeiro daquela época para o atual. O próprio Jair hoje, com aquela bola que ele jogava, hoje, nossa, meu Deus do céu. Muito bem financeiramente. Né? Então, assim, a gente vê que existem algumas camadas da sociedade. Hoje, a gente teve a oportunidade de falar com alguns jogadores atuais, a gente vê que eles têm menos preocupação. Aí tu vê contratos milionários, mas o que tu vai ver na carteira, o que está assinado,
Né? Então, tudo isso passa assim, essa preocupação. Bom, vamos sair do futebol, os pedreiros, motorista de Uber. A uberização, né? O motorista de Uber Gente, nem se fala, né? Cada vez que eu pego um Uber, o senhor está contribuindo? Sim, não, mas tu vê... É para você fazer uma pesquisa, não, né? Mas, gente, olha o que a gente vê na televisão. Querido, aquilo não tem nada a ver com a tua contribuição. Ninguém rouba a tua contribuição. Sim, intacta, né? Então, isso é importante a gente disseminar, a gente espalhar essa boa notícia, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Isso é impressionante, né? Talvez o jovem nem saiba o significado da palavra contribuição e por quê, né, Alberto? Talvez a gente tenha que ser cada vez mais didático nas propagandas do governo, né, na TV, no rádio, explicando, né, para o que é essa contribuição, quando ele vai poder sacar, quando ele vai poder ter direito. A gente tinha que ter isso nas escolas. Nas escolas. Tinha que ter isso nas educação escolas. Previdenciária, a educação previdenciária nas escolas. E acho que o nosso investimento tinha que ser... E assim, a previdência, às vezes o pessoal pensa, é só para pobre, né? Diz assim, não... Amigos, médicos, engenheiros, todo mundo contribui. Os grandes empresários têm lá o Prolabore dele, onde é descontado o INSS, né? E aí vem a aposentadoria, que é a média de suas contribuições, né? Exatamente. Esse é um tema que merece, né, toda a nossa atenção e essa educação, né? Porque senão a gente cai muito num senso comum de uma opinião muito barata, uma opinião muitas vezes formada de forma muito frágil nas redes sociais sobre o INSS, sobre a contribuição, sobre os fatores previdenciários e acaba esquecendo da importância que tem, né? Hoje a tua estrutura aqui na região sul abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A sede fica em Florianópolis. Conta um pouco mais sobre essa estrutura aí, Alberto. Fica em Florianópolis. Nós temos a presidência do INSS em Brasília, com as diretorias e coordenações. E aí somos 6 superintendentes, são 6 regiões, Norte, Centro-Oeste, Sudeste 1, Sudeste 2, a Norte e a Nordeste. Então, são 6 superintendências. As nossas, assim, são a superintendência que fica, e eu tenho 19 gerências executivas que têm uma abrangência com as suas agências do INSS. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 9 gerências. Gerência de Porto Alegre, gerência de Canoas, gerência de Novo Hamburgo, gerência de Caxias, de Pelotas, de Uruguaiana, sim, Passo Fundo, Norte, Ijuí, né, e Santa Maria. Então, todas as regiões. Região Central, Santa Maria lá, Sul. A nossa gerente executiva Andressa, né, que é nossa companheira lá, muito querida. E então, assim, dessas 9 gerências, então eles ocupam uma região, né? Então vamos pegar lá, agora nós estamos falando para Santana do Livramento. Então, Uruguaiana cuida lá de Santana do Livramento. Bagé, nós estamos fazendo uma parceria fantástica com o prefeito Mainardi. Excelente. Então, ele já ocupa uma parte, então ele vai compartilhar uma parte muito maior com a saúde do município, né? Junto com o INSS, compartilhando. Então, porque os prédios do INSS, eles são muito grandes. Nós estamos falando de uma época que eles foram construídos lá nos anos 60, 70. Nossa, eles tinham praças na volta, eles eram Deus, referências para a cidade. Eram referências para a cidade. As pessoas caminhavam na volta. Com o tempo a gente não usa, porque antes tinha Receita Federal, né? tinha tudo unido ali, né? Consulta, era tudo num lugar só. Chamados NPS. NPS, IAPAS, IAP. Então, IAPIs. Então, agora ficou uma estrutura que não se é usada nesse tamanho. Chamou tanto a atenção que saiu agora foi aprovado pela Câmara, e sai o decreto e daqui a um pouco volta, onde a gente vai poder reestruturar em parcerias com a saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, né? Esses compartilhamentos em troca de divisão de gastos, né? Então, veja bem, lá em Bagé,
está sendo um dos percursores, junto com São Gabriel, junto com Rosário do Sul, aquela região da fronteira ali, falta só Livramento nós fecharmos. Nós estamos ao vivo lá para a RCC Isso, FM. a prefeitura lá precisa nos provocar, nos provocar mais para que a gente possa fechar ampliar, toda a né? fronteira. Né? E a grande notícia é a construção de uma agência nova, já com planta. Devemos estar licitando no final do mês de abril em São Borja, terra de Brizola. Legal, né? Terra dos presidentes. Dos presidentes, isso. Que legal. Então, assim, lá também tem um significado muito grande, né? Já tem um terreno que já foi adquirido, foi doado, já está escriturado. Então, lá nós vamos ter uma agência nova. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai fazer essa inauguração com muita honraria. Estamos conversando com o Alberto Alegre, superintendente sul do INSS, aqui no programa Sintonia, comigo, Voltaire Santos. Você pode nos seguir também no @voltaire.santos, @RCC Livramento, Rádio A Hora, Rádio Acústica, Rádio Pampa. Alberto, o prefeito que queira tratar sobre assuntos do INSS, seja do ponto de vista de abrir uma nova agência, seja para ampliar os serviços, qual é a melhor forma de contato com o INSS Sul? Primeira situação é nos oficiar. Se está né? próximo de uma gerência executiva dessas que eu citei, Juí, Passo Fundo, Santa Maria, oficia o gerente executivo lá. Ou manda para a nossa superintendência e um e-mail, posso até citar aqui, é SRSul, S de saúde, R de rato, sul, né? @inss.gov.br. E nos envia solicitando se quer compartilhar o espaço conosco, normalmente construções de agência, isso está mais difícil porque a gente está mapeando com essas que nós já temos, né? Sim. Já está bem mapeado. A grande possibilidade que teve um estudo técnico de viabilidade técnica, onde nós vamos inaugurar onde não tem, que essa é uma notícia boa, hein? Muito boa. Que eu vou te dar agora aqui, que é Capão da Canoa. Cidade muito importante do nosso litoral norte, que vem crescendo muito, principalmente o desde a litoral pandemia, em geral, né? As pessoas isso. foram morar lá, né? Muita gente que trabalha em Porto Alegre faz o vai e vem pela freeway, pela boa condição de trafegabilidade também. Imagina um trem, né, para praia. Nossa, uma ferrovia, né? Mas assim, Capão da Canoa, porque nós temos uma agência em Osório, outra agência em Torres e em Santo Antônio da Patrulha. Como é que vai ser Capão da Canoa? Tá confirmado já essa nova agência? A Pra... gente inicialmente, possivelmente vai alugar um prédio, né? Vamos fazer uma licitação para alocação de prédio. Isso deve ser para qual mês? Esse ano. Para esse ano, para 2026. Para 2026. E já estivemos em reunião lá com o prefeito, que já está buscando uma área, já existiu uma doação no passado e vamos retomar, né? Então, para que a gente possa aí programar para o futuro a construção da agência. E por que esse local? Porque o litoral exatamente já deixou, né? A deixa aí para nós. O litoral muito a demais, população, né? desde a pandemia. Não é mais só aquele público que ficava dezembro, janeiro, fevereiro, né? E aí essa agência ela é fundamental. Os estudos de viabilidade técnica foram assim muito contundentes na importância da criação dessa agência nesse local. E pelo advento agora da teleperícia, nós não precisamos nem deslocar médico para lá. Basta a gente ter uma sala com a teleperícia, né? Claro. Que vai ajudar muito essa população para não precisar se deslocar nem para Torres, nem para Osório. Essa é uma agência que vai ficar... E Imbé tem ali também? Não. Imbé não. Imbé normalmente usa mais Osório. Mas né, com o Capão da Canoa vai ficar... Vai ficar para todo mundo ali, muito né? bom para todo mundo. Né? Isso é muito importante, né? O fortalecimento dessas agências. E que bom, né, Alberto? Eu vejo que você tem um estilo bem empreendedor para dialogar com os prefeitos, ver quais são as oportunidades, né? Como o INSS pode contribuir com o município, como pode aumentar a capacidade de atendimento, né? Ou fazer algum tipo de parceria também com os imóveis que seja bom para o município, para a população, para o INSS. Isso vocês estão bem conectados, né? A gente tem orientado os municípios, especialmente quem nos procura, gente.
todos os prédios do INSS, eles não são da União, eles são do Fundo do Regime Geral de Previdência. Por isso ele tem uma legislação toda própria. O Alberto Alegre, por ser um representante, eu não posso emprestar para uma ONG tal, eu não posso emprestar para a prefeitura, eu não posso... Então a gente começou a fazer um trabalho de regularização, porque o que aconteceu? Lá na mudança de saúde, previdência e assistência social, lá pela Constituição de 88 e 91, quando se terminou a terminologia NPS, né, as siglas IAPAS, né, passou a ser tudo INSS. Muitos desses prédios ficou o SUS, que depois se transformou em Sistema Único de Saúde, mas num prédio, então, tudo irregular. Veja que nós estamos mexendo, Voltaire, em coisas de 30 e tantos, de 40, de 50 anos. Mas é importante essa regularização, porque quando a prefeitura regulariza conosco, seja por compartilhamento ou compra, porque a prefeitura pode comprar direto. Pode. Gente, compra direto, público, né? Parcela em 120 vezes. 120 vezes, vale a pena, viu? Claro. Vale a pena. Olha, então assim, normalmente são prédios grandes que precisam de reforma, né? Ou elas podem permutar, como fez o Lajeado. Lajeado permutou, né, o valor, e o que sobrou é a torna, né, que vai para o fundo do regime. Então, veja que para a prefeitura não é só a saúde, dependendo do prédio, que é o que está fazendo a prefeitura de Butiá, que quer comprar é o maior prédio da cidade de Butiá do INSS. Sim. Né? O que eles querem fazer por lá? Eles querem comprar para transformar num centro administrativo, num posto de saúde, o posto de saúde da criança, da mulher. E assim, eu tenho várias. Guaíba, nós compartilhamos. Camaquã tem um gigante, tem uma praça gigante lá. Imensa. Julião, lá em São Jerônimo, estamos também pronto para fazer uma permuta, Então, está caminhando. São processos demorados? Sim. Nós estamos falando de erário público, nós estamos falando de fundo do regime. Tem toda uma complexidade, né? E tem que ser muito transparente para quê? Para que o município tenha a sua lei própria, então, normalmente para liberar esse recurso, e para que a União, que é o Fundo do Regime Geral de Previdência, tenha o acesso a essa. Mas é preciso ter coragem para fazer. E graças a Deus eu tenho uma equipe com muita coragem, de engenheiros, de coordenador, o qual eu homenageio todos nessa conversa, porque eles abraçaram isso comigo. Gente, nós vamos continuar, alguém tem que botar a mão nessa cumbuca. Né? E vamos ter que desmistificar. E o dia, Voltaire, que nós assinarmos agora o contrato com essa empresa que venceu, por exemplo, aqui em Porto Alegre vai ser algo inédito. Nós estamos falando de um montante aí de mais de 100 milhões, de 100 e poucos milhões. Né? O dia que está muito próximo dessa assinatura, nós vamos comunicar, porque eu acho que isso vai ser um grande feito. O Rio Grande do Sul está dando exemplo de transparência, de licitação, e de algo que vai ser bom para o servidor, para a sociedade, e a empresa vai poder crescer com as suas... Então, veja que é um trabalho do plano federal, do plano público com o plano privado, né? Então, no dia que tiver isso, nós vamos convidar vocês, né, para que vocês vejam de perto algo inédito que nós estamos fazendo aqui. Alberto Alegre, superintendente sul do INSS, muito obrigado pela entrevista. Vou te convidar para fazer agora as considerações finais aqui para a Rádio Acústica FM 97.7, Rádio A Hora de Lajeado, RCC de Livramento, Rádio Pampa de Porto Alegre. Tuas considerações finais também aqui, a tua despedida nessa 1 hora aqui que a gente ficou conversando, falando sobre os principais desafios do INSS para 2026 e principalmente focando também nas oportunidades que o INSS pode desenvolver através de parcerias com as prefeituras. Também foi um assunto que a gente abordou no Sintonia de hoje, Alberto Alegre. Muito obrigado por essa oportunidade de falar das coisas boas do INSS. É importantíssimo, né? Fundamental. Agradecer a equipe que me acompanha aqui, o meu assessor de comunicação, Marcos, a Estela, minha assessora de gabinete. Eu quero fazer só uma rápida constatação e de solidariedade. Né? Nós tivemos agora o Dia da Mulher, dia 8. Basicamente, o INSS é composto por um grande número de servidoras. Que ótimo. Quando a gente entra numa agência do INSS, a gente vê o dobro, o triplo de mulheres do que homens sendo atendidos, né? Então, assim, o nosso respeito e a nossa solidariedade. A gente tem que lutar. Essa é uma palavra de toda a sociedade. De
contra a banalização da violência. Eu odeio quando eu pego alguma coisa na internet que a gente vê que é mimimi. Não nada é mimimi. Nada é mimimi. Qualquer xingão, qualquer coisa, por mais inocente que pareça, ele é um passo para a violência. E a gente precisa, nós como homens, nós precisamos, Walter, enfrentar e nós levantarmos essa bandeira. Né? É nós, é dentro da nossa família. Quando a gente falha, a gente pode estar falhando com a nossa filha, com a nossa esposa, com toda uma sociedade. Então a gente precisa se unir nessa campanha de não à violência contra a mulher. O INSS está aberto a isso. Os dados do Rio Grande do Sul preocupam, né? E tivemos um aumento no Rio Grande do Sul nos últimos meses. Então é preciso fazer cada vez mais campanhas de conscientização e também, né, ter cada vez mais rigor, né, para quem pratica esses crimes, da gente diminuir esses tristes índices. Dr. Alberto Alegre, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Gratidão é minha, abraço a todos os ouvintes de toda essa região maravilhosa do Rio Grande do Sul. Ficamos aqui com mais uma edição do Sintonia, nós voltamos na próxima semana, sempre com convidados especiais que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Um grande abraço a todos, tchau!